Paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma EBD online. Te peço desculpa aí pelo nosso atraso, mas estamos aqui para trazer a palavra de Deus para você. E nesse dia de hoje, nós queremos agradecer a Deus pela tua vida, queremos agradecer a Deus por você poder estar nos acompanhando. E queremos também, mais uma vez, te pedir, compartilhe com pessoas que vai estar aí do outro lado, necessitando de uma palavra, precisando ouvir a palavra de Deus. Nessa série, a qual nós iniciamos, já tem 2 domingos, nós iniciamos essa série a respeito de uma herança de uma pandemia, uma herança negativa de uma pandemia. E no primeiro domingo, falamos sobre a ansiedade, que é esse mal que alguns consideram como o mal do século. E nós tivemos aqui a opinião do nosso irmão Renato, nosso irmão Henrique, que colocaram muito bem, fizeram algumas colocações muito positivas, ao meu ver, a respeito do assunto. Eu tenho certeza que acrescentou muito para a sua vida. E no domingo passado, de igual modo, nós estávamos aqui com alguns irmãos, tá? O evangelista Luiz, o nosso irmão Renato novamente estava aqui para nos ajudar. E ele colocou aqui, nós falamos aqui sobre o pânico, a síndrome do pânico e a ansiedade. A síndrome do pânico e o medo, que é outra coisa também que foi gerada, tá? Não dizer que antes da pandemia não existia, já existia, mas a proporção durante e depois desse período a qual estamos vivendo hoje, período, por sinal, difícil para todos, tá? Não somente para o cristão, mas como também a pessoa não cristã. Estamos todos debaixo aí, tá? Do mesmo céu e sujeitos a sofrer as mesmas coisas que todos possam estar sofrendo. Então, os cuidados sempre serão os mesmos, mas essa pandemia, ela aumentou aí a crise de síndrome do pânico e síndrome do medo. Falamos disso no domingo passado. E foi definido de uma maneira aí também muito elucidativa e esclarecedora pelos irmãos que aqui estavam. E nesse domingo, nós queremos falar sobre outra coisa que já está acontecendo, que é uma realidade, e nós queremos falar do posicionamento do cristão em meio a esse assunto que nós estaremos falando hoje, tá? Que é a crise financeira e o desemprego. Qual o posicionamento, até que ponto isso pode afetar na vida espiritual da igreja, na vida espiritual do cristão? Para muitos, existem pessoas que acham, não, isso não vai afetar na vida do cristão, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E tem pessoas que vão interpretar talvez dessa forma. Mas o que nós queremos estar esclarecendo aqui nessa EBD de hoje qual o posicionamento do cristão quanto a isso. Será que isso afeta a vida financeira e a vida econômica, afeta a vida espiritual do cristão? O dinheiro é espiritual, sim ou não? A gente gostaria muito de interagir com você que está nos assistindo, que você colocasse a sua posição sobre isso. Hoje eu vou ter aí online o nosso evangelista Luiz, que vai estar também transmitindo a sua posição sobre isso. Luiz, que é formado nessa área de finanças, então ele vai trazer aí isso de uma forma bastante lúdica,
a respeito desse posicionamento do cristão e em relação à vida financeira. Em relação à vida financeira. O Luiz, daqui a pouco, a gente vai estar acionando ele. Primeiro, eu queria trazer para você, quando a gente buscou aí o sentido etimológico da palavra crise, a gente encontrou alguns significados que vai se identificar bastante com aquilo que a gente está vivendo hoje, com aquilo que a gente tem passado e com aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu não vou dizer todos os significados etimológicos da palavra, é uma palavra que vem do latim, tá? A palavra crise. Se eu for pedir a definição, você com certeza vai estar colocando a tua definição como algo muito negativo, e a crise, ela tem sim o seu lado muito negativo, porém quando a gente consegue vencer a crise, a gente consegue descobrir algo muito bom, a gente consegue aprender muito, tá? Com essa conquista de vencer a crise, e trazendo aqui para você significados etimológicos da palavra, e logo depois a gente vai estar abrindo também no nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Tá? Então, eu busquei alguns significados etimológicos, pesquisando a respeito de crise, tá? Porque justamente a gente vai falar hoje aqui sobre crise financeira. Então, eu queria trazer para você alguns significados etimológicos dessa palavra, que vem do latim. Tá? Então, a crise, um dos significados é momento de mudança súbita. Momento de mudanças súbitas. Momentos de mudança súbita. O que é súbita? Momento de mudança repentina. Mudança repentina é um dos significados da palavra crise. Momento de mudanças repentinas. Você já foi, uma pergunta para você nessa manhã, você já foi surpreendido alguma vez por uma mudança repentina na tua vida? O que isso te ocasionou? O que isso gerou para você? Eu acho que uma das primeiras coisas que gera na gente, tá, é um incômodo. A gente se incomoda, ninguém está preparado aí, tá, para uma mudança repentina. E a gente vai estar falando, tá, nesse sentido, a respeito dessa mudança repentina na vida financeira. E o que é a vida financeira? Tá? A vida financeira, ela vai se referir à despesa, a rendimentos, a receita. Você que tem aí comércio, você que tem empresa, tá? Essa mudança repentina na tua receita financeira. Então, tudo isso, tá? Essa mudança, ela vai ocasionar uma outra grande coisa, que é o desemprego. É o desemprego que nos atinge hoje, ela pode gerar aí o desemprego. E imagine você desempregado. Será que isso afeta a tua vida espiritual? Isso afeta a tua vida espiritual? Eu gostaria que você abrisse comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no versículo de número 33. João 16, versículo de número 33. E já eu vou estar acionando aqui o nosso evangelista Luiz, que vai estar colocando um posicionamento, como ele vê isso, de que maneira ele vê essa crise, como ele consegue estar dando um aconselhamento, tá? Um aconselhamento, já que ele é formado nessa área de finanças, para você cristão. Mas vamos fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo de número 33, no capítulo de número 16, no versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. E eu penso, querido, que o que estamos vivendo hoje, isso aí, uma sociedade que está aflita, uma sociedade que tem perdido o ânimo
E justamente isso que a gente tem tentado colocar aqui nesses estudos. E quando você perde o teu ânimo, geralmente vem acompanhado com isso a crise, a ansiedade, vem acompanhado com isso o medo e logo depois também a depressão, ou seja, um pacote completo, tá? E a própria Bíblia está dizendo para a gente ter ânimo. Então, meu irmão, nessa manhã, tenha ânimo, tenha fé, se anime, não fique para baixo, porque essa crise, ela vai acabar, tá? E esse versículo termina dando uma positividade, mostrando o seu lado muito positivo, despertando a motivação dentro de você, porque o versículo vai terminar: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Evangelista Luiz, você nos escuta? Está nos escutando aí, meu irmão? Evangelista Luiz? Amém? Evangelista Luiz, qual a sua posição a respeito desse assunto? Crise financeira, tá? E o desemprego, e qual a posição da igreja? Você pode estar definindo isso aí para a gente? Já é bom gestor. Você sabendo conciliar, sabendo gerenciar esses três pilares da finança, que é o quê? A receita, a despesa e os investimentos, você vai estar bem posicionado aí financeiramente. Mas, de uma forma geral, a gente essa crise é uma coisa muito esperada, e a gente precisa entender que a crise não é de agora. Aconteceu agora no ano de 2020. Existiram outras crises, vamos falar a crise de 1929, a crise mundial, foram crises mundiais, né? A grande crise da depressão, que não era na minha época, isso é bem claro, né? Mas foi uma grande crise que houve, a crise de Luiz, segura um pouquinho aqui, aí, porque teu áudio deu uma caída. Tá? A gente estava ouvindo aqui o evangelista Luiz. Evangelista Luiz, porém o áudio deu uma... Pode continuar. Afasta um pouquinho do microfone da boca, Luiz. Continua. Afastando o microfone? Deixa eu ver se eu consigo. A gente está com o evangelista Luiz. Enquanto a gente está resolvendo aqui, evangelista Luiz, segura aí um pouquinho, tá? A gente está resolvendo aqui, a gente já vai pegar o posicionamento do evangelista Luiz, que vai estar mandando isso para a gente. Você pode estar entrando também, evangelista, tá? Para responder, para fazer esse posicionamento. Entra naquele grupo de perguntas, envia o teu áudio para a gente poder captar o teu áudio. Tá ok? Envia o teu áudio, que a gente vai estar transmitindo aqui o teu áudio ao vivo. Envia pelo WhatsApp. Ok? Isso, envia o teu posicionamento pelo áudio, que a gente vai estar respondendo aqui. Isso, nesse primeiro momento. Vai enviando por parte, que a gente vai abrindo. Envia por parte o teu posicionamento a respeito desse assunto. Tira o fone e fala no celular.
Tira o fone de ouvido e fala no celular. Isso, mas tenta tirar o fone agora, nesse primeiro momento, antes de fazer. Isso, tira o fone e envia. E fala normal aí, para a gente fazer um teste aqui. Eu estou falando no celular. Eu estou falando no celular normalmente, o fone. Isso, melhorou bastante. Pode começar, pode dar continuidade assim. Está me ouvindo? Sim. Está ouvindo legal agora aí? Sim, melhorou. Melhorou? Tá. Então, eu vou continuar? Pode sim. Ok, então. Então, continuando, a questão da crise, ela não é de agora. Existiram as crises mundiais, e até 2008, né, tivemos essa crise, a grande recessão aí também, a questão do governo do PT. Então, a crise é uma coisa que está na nossa vida. Ela nos acompanha há muitos anos. Mas o que seria a crise, então? Pastor Márcio deu uma boa definição aí, mas eu queria acrescentar um pouco mais sobre o que é crise. Crise nada mais é do que a redução da produção, a redução do consumo e a redução do lucro, né? E o aumento do desemprego. Isso é crise, ou seja, não há trabalho, o pessoal não está produzindo, consequentemente não está havendo consumo, consequentemente as empresas não estão aferindo seu lucro e, consequentemente, vai haver desemprego. Então, de uma forma assim, bem lúdica, isso é crise. É o que, aliás, isso aí já vai começar a acontecer, né? Então, alguns já chegaram, né? Tendo produção no país. Então, automaticamente, vai gerar um ciclo, né? Se a gente for olhar, o que é o PIB? O PIB é o produto de carne bruto. O PIB é medido pela produção dos bens e serviços que é tudo produzido no país. Se não está tendo produção, então vai ter recuo do PIB e automaticamente vai haver o aumento do desemprego. Mas eu queria também, para finalizar essa primeira parte, eu queria depois falar das crises bíblicas, dessa oportunidade para tomar isso aí. Então, nesse primeiro momento aqui, vocês conseguiram ouvir bem aí o evangelista Luiz? Foi mais ou menos, foi razoável. A gente está tentando melhorar aqui esse assunto de suma importância, principalmente no final, que ele vai estar dando algumas dicas. Aí eu vou ver, Luiz, se você já no final, você tá pelo canal de Zap, você faz a tua avaliação por Zap, eu acho que vai ficar melhor. Você manda o teu áudio por Zap e a gente consegue passar esse áudio aqui, tá? Então você já vai elaborando, tá? Sobre a próxima fase da nossa EBD, e você vai enviar isso por áudio, amém? Amém, Luiz? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui. E é interessante que na Bíblia Sagrada existia um profeta que também viveu em meio a uma crise. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 1. Abacuque, capítulo de número 1. A gente vai falar um pouquinho sobre essa crise que esse profeta Abacuque, também enfrentou nos seus dias. Abacuque, capítulo de número 1. Abacuque, que é o profeta menor. Profeta menor, geralmente, a gente tenta sempre explicar isso para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que participam
das EBDs aqui no templo, que a diferença entre um profeta maior e o profeta menor não está na unção, porque o profeta maior tinha mais unção, o profeta menor tinha menos unção, não, mas está no conteúdo em que ele escreveu. Você pode ver isso de maneira visível. O profeta Isaías, você vai ver o livro de Isaías, o conteúdo que ele escreve, tá? Um conteúdo grande, e você vai ver que o profeta Abacuque, ele escreve um conteúdo um pouco menor, assim, Abacuque, Oséias, Miqueias, tá? Esses homens de Deus que foram profetas com a mesma unção, pelo mesmo Deus que os outros profetas, que os profetas maiores, que é Isaías, Ezequias, mas que simplesmente o conteúdo fora um pouco menor, o conteúdo daquilo que eles escreveram, tá? Então, Abacuque, que é um livro que tem somente três capítulos, mostra aqui uma crise em que o profeta também está vivendo, em que a sociedade da época desse profeta está vivendo. E a gente já começa o livro de Abacuque, a gente já dá início ao livro de Abacuque com um questionamento do profeta em meio a essa crise. Vamos fazer essa leitura de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 e 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. A gente vê aqui um grande questionamento de Abacuque. É interessante, mas só para você observar aí, que geralmente os profetas da Bíblia, eles trazem a mensagem de Deus para o povo. Eles vão trazer a mensagem de Deus para o povo. Tá? Então, todo profeta na Bíblia, eles têm essas características em comum. É trazer a mensagem de Deus para o povo. Porém, aqui, no livro de Abacuque, a gente vê aí a via inversa. A gente vê aí o profeta levando, tá, o questionamento do povo. A gente vê um questionamento do profeta Abacuque, levando esse questionamento do povo para Deus e perguntando: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. A gente vê o profeta Abacuque clamando ao Senhor, pedindo quase que, sendo ele uma voz profética ao povo, mas ele pedindo aí Deus, que Deus viesse a intervir na situação a qual estavam vivendo. E eu te pergunto, qual situação é essa que estavam vivendo? Estavam vivendo, quando você lê aqui o livro de Abacuque, Abacuque que foi contemporâneo, tá, do profeta Jeremias, e de outros profetas. Você vê Deus levantando Abacuque, tá, em meio a essa crise, e o profeta clamando ao Senhor para que o Senhor mudasse a sorte do povo, mudasse a sorte do seu povo. E o livro de Abacuque, ele revela muita coisa, tá? A gente vê aí no versículo de número 3 e 4, o profeta entristecido em meio à crise de violência e corrupção, em meio à crise que estava havendo ali. Então a gente vê a posição do profeta clamando a Deus por um socorro em meio àquela crise. Em meio àquela crise, o profeta clamando ao Senhor. E eu te pergunto, em meio à crise, qual o teu posicionamento? O que você tem colocado diante de Deus? O que você tem colocado diante do Senhor? Lembrando que o nosso tema
hoje nós estamos fixando, tá, a respeito dessa crise que estamos enfrentando hoje e dessa crise que está por vir, mas não é motivo para você, meu irmão, conforme nós lemos, tá? Para você se amedrontar, para você ficar aí, sofrer síndrome de pânico e ansiedade. Igreja, nós abrimos aqui lendo, tá? Que fala que no mundo, Deus prevenindo, no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, ou seja, se anime, tenha esperança, porque essa crise, ela vai passar. Deixa eu ver se a gente consegue mais uma vez o contato aqui com o evangelista Luiz, que vai estar aqui definindo algumas coisas aqui. Vamos ouvir aqui o evangelista Luiz. Bom, o pastor Márcio, ele está falando aí sobre a relação da crise econômica bíblica, que houveram crises na Bíblia. Nós podemos ver ali José, se abrir sua Bíblia lá em Gênesis 41:30, fala da grande crise. Mas essa crise foi engraçada entre aspas, né? Foi uma crise anunciada pelo próprio Deus. Ali a Faraó, haveria uma grande seca, uma grande fome, 7 anos de fartura, 7 anos de necessidade, de escassez. Mas foi uma crise anunciada. Diferente no livro de Ruth, lá no primeiro capítulo, nós vemos que houve fome em Belém, por isso que o povo, Ruth, né, e sua família saiu de lá, e nós sabemos da história toda que houve. No próprio livro de Reis também vemos a escassez contínua devido à desobediência do povo. Jó também passou por uma crise. O pastor comentou agora sobre Abacuque também. E no próprio livro de Atos também vimos uma crise, ali no Atos, no capítulo 6, onde começa a ser instituído, então, ali, os diáconos, justamente para resolver essa crise ali econômica, porque as viúvas não estavam recebendo ali, né, o auxílio que era devido. Então também passamos por crises na Bíblia e precisamos aprender com essas crises. Na próxima fala eu vou estar trazendo aí, então, as ferramentas que nós precisamos para poder passar por isso. Claro, pegando aí o nosso grande José, como nós lemos lá em Gênesis 41, o planejamento, a estratégia, como é que ele fez isso? Vamos estar vendo aí esse passo a passo aí. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do evangelista Luiz. Beleza. Então, dando continuidade aqui, daqui a pouquinho o evangelista Luiz vai estar apresentando as ferramentas para superar aí essa crise. Quais são as ferramentas que a igreja, que você vai poder estar usando para superar, tá, esse momento de crise? Lembrando que o momento de crise, a gente pode também conseguir superar essa crise, tá? E conseguir adquirir algumas imunidades, gerar resistências, tá? Para que outras crises que nós possamos enfrentar, a gente conseguir combater isso, tá? De uma maneira bem mais fácil. Lembrando, para você que entrou agora, nós fizemos algo, tá? Segundo o conceito da palavra etimológica de crise, tá? Um dos conceitos que significa momento de mudança súbita, ou seja, momento de mudança repentina. E é interessante que nesse momento de mudança que aconteceu, você não estava esperando, tá? Com certeza, ele vai afetar em áreas da tua vida, em áreas da sua vida, tá? Que vai te causar, pode ser que tente te causar algum tipo de dano. E a nossa preocupação como igreja é que você consiga resistir a esses dias maus, resistir a esse tempo de mudança,
toda mudança ela vai gerar um certo sofrimento, tá? Toda mudança inesperada, ela causa transtorno, causa incômodo, causa consequências. Então a gente queria te preparar, segundo a palavra de Deus, te preparar. O Luiz, ele colocou aqui, que daqui a pouco ele vai estar falando sobre José. José no Egito, está lá, as atitudes que José, ele toma, mediante essa crise que estavam vivendo, em meio ali ao Egito. Não só ao Egito, mas em meio ali uma crise mundial, onde o Egito foi referência por sua boa administração, Então, uma das ferramentas que eu acredito que o evangelista Luiz vai estar falando aí é a boa administração. É a boa administração dos nossos recursos, da nossa casa. Isso vai ser muito importante para que a gente possa conseguir sobreviver em meio à crise, em meio a esse desemprego que está acontecendo. A nossa intenção como igreja do Senhor Jesus, é fazer com que você, querido, consiga viver bem, é fazer com que isso não consiga abalar o teu espírito, ou se te abalar, tá, que você consiga, querido, ganhar imunidades, para que você consiga se sobressair em meio a essa crise. O desemprego já é algo que é uma realidade, e com essa crise, isso tem aumentado muito dentro das nossas igrejas. A gente já vê pessoas desempregadas, e algumas pessoas vai estar atribuindo, tá, essa crise, esse desemprego, tá, vai estar atribuindo isso somente ao diabo, e vai estar ali sentadinho na sua posição, tá, sem querer se mexer. Mas eu queria que você reagisse, querido, em meio a isso, e reagisse segundo reagiu alguns homens daqui da Bíblia, Eu vou estar aqui nesse momento apresentando algumas ferramentas que o evangelista Luiz, tá, colocou aqui em meio a essa crise, tá, para você poder aprender. Vamos lá, evangelista Luiz. Bom, antes começando a falar de ferramentas, pastorzão, o próprio José já veio trazendo ali, falou, Farol, você precisa separar 1/5 de tudo que você vai colher, né? Ou seja, 20%. 20%. Ali começa a instituir a primeira poupança. José estabelece o quê? Uma reserva, uma poupança. A poupança começa a ser estabelecida a partir daí. Ou seja, isso é um planejamento. Lá em Lucas, no próprio Jesus, né? O homem mais sábio, ou seja, o maior líder que já pisou nessa terra, o maior estrategista, o maior gestor do mundo, ele trouxe isso, né? Se nós lembramos lá em Lucas 14, 28, ele fala sobre o planejamento. Então, como é que nós podemos fazer essa questão do planejamento? Que é muito... que é isso, muitos não têm um orçamento, muitos não sabem para onde está indo o dinheiro, o que entra, o que sai, o que fazer. Mas Jesus já falou sobre isso, e o próprio José trouxe essa estratégia. Então, já quero pontuar algumas coisas. Primeiramente, o que nós devemos fazer no planejamento? Primeiramente, precisamos fazer uma faxina. Você precisa fazer uma faxina aí no seu orçamento. Você precisa saber, primeiramente, o quê? O que você tem para pagar? Quais são as despesas essenciais e não essenciais? Quanto você tem para receber? Ou seja, por mais que houve aí uma redução ou não, mas quanto você tem de fato para receber? Se você foi mandado embora, se tem aviso, enfim. E quanto de crédito você tem na praça, ou seja, quanto você tem aí no banco disponível, linha de crédito. Então, primeiramente, é preciso ter essa visão do todo. O que você tem nas mãos, para aí a gente começar, então, fazer uma estratégia, um plano de ação. Daqui a pouco eu trago mais outros passo a passo. Esse é o primeiro passo. Daqui a pouco vamos ver o segundo passo.
Glória a Deus. Lembrando que a crise, ela gera também o seu lado positivo. Tem o seu lado positivo. A gente vê aí que nasce no coração da igreja atos de amor ao próximo, de solidariedade. Eu estava vendo aqui, na nossa própria igreja aqui, nunca teve, tá? Aumentou, na verdade, os pedidos em relação, tá, à ajuda, auxílio de cesta básica. E a gente começou a acionar a igreja ainda mais, conforme eu vou aproveitar esse momento para te acionar, para que fosse gerado, tá, mais solidariedade entre os irmãos, para que possa contribuir com aqueles que não têm condições de estar comprando ali alimentos, não tem condições de estar sustentando a sua casa em meio à crise. Então a gente vê que um dos lados positivos foi que hoje, como igreja, nós tá, nós começamos a olhar um pouquinho mais para o nosso próximo, Nós começamos a ver mais as necessidades um dos outros. E isso é um lado positivo em meio a esse vendaval, em meio a essa crise que estamos sofrendo, despertar esse lado humanitário da nossa população, da nossa igreja, dos nossos irmãos em Cristo. Concluindo, você ver a necessidade do teu próximo. O próprio Jesus vai nos dar exemplos aí tremendo, tá? Nos evangelhos, quando ele começa a ver a necessidade do próximo, a necessidade que talvez os outros não viam, tá? Mas Jesus começa a avistar isso, e Jesus começa a interagir que necessitavam de algo, de coisas, e Jesus começa a suprir as necessidades dessas pessoas. Então essa crise, querido, ela, além das ferramentas que nós podemos usar, ela tem o seu lado positivo, porque nós aprendemos um pouco mais com essa crise, em meio a essa luta, em meio a essa batalha. A gente está aqui também com o pastor Gilson, tá, que depois vai estar fazendo aí algumas colocações. Já está preparado, pastor? Pode estar entrando, tá? Daqui a pouquinho o pastor vai estar fazendo aí algumas colocações a respeito do posicionamento da igreja, como é que a igreja vê essa crise e ferramentas que a igreja vai estar podendo usar, que você vai poder usar em meio a essa crise, tá? Mas me lembrou de uma outra crise que a humanidade teve, tá? Essa crise já começou lá no Éden, tá? Adão e Eva viviam bem e viviam de seu trabalho, eles eram administradores do jardim, tá? Só que em meio ao pecado, em meio a eles cometerem uma falha a qual eles foram alertados por Deus para não cometer, a gente vê que eles começam a sofrer uma crise que foi originada pelo pecado. E durante esse momento de crise, a gente vê que o próprio Deus falando, agora o trabalho de vocês, tá? Vocês passarão, tá? A sofrer, ou seja, o trabalho deles passariam a ser um pouco mais pesado. Alguns entendem que Deus estava amaldiçoando o trabalho, negativo e pelo contrário, tá? O trabalho é nobre, o trabalho enobrece o homem, como diz o ditado, tá? O trabalho é bênção de Deus, tá? Porém o pecado trouxe um peso em relação àquilo que eles estavam fazendo, em relação ao trabalho deles. É interessante porque a gente vê isso nos nossos dias. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem uma vida com Deus, por mais pesado que seja o seu ambiente de trabalho, por mais pesado, querido, que seja o teu trabalho, por mais que você ganhe pouco, você consegue bem,
você não sofre com o teu trabalho. Por outro lado, a gente vê as pessoas que não têm, não conseguem comunhão com Deus, elas sofrerem no seu trabalho, ainda que pague bem, ainda que tenha um retorno financeiro muito bom, mas você vê pessoas aí não satisfeitas, um sinal de insatisfação e sofrendo com o seu trabalho, Então a gente vê aí Deus abençoando, e a gente vê o homem sofrendo aí uma das primeiras crises da história humana, assim também como a crise aí do dilúvio, que devastou aí várias pessoas da face da terra, e a gente vê o homem reconstruindo aí aos poucos, tá? A sua história de vida. É tempo de reconstruir a nossa história, e para isso, como igreja, a gente quer que você comece por cima. A gente quer que você reconstrua a sua história, aprendendo com grandes homens da Bíblia, que conseguiram reconstruir a sua história. Luiz falou aqui sobre José, e daqui a pouquinho a gente vai ver se tem mais um áudio dele aqui, para ele estar colocando, tem mais um? Para ele estar colocando aqui mais um áudio dele, e depois a gente já passa aqui também, para o pastor Gilson colocar o posicionamento dele, o áudio do Luiz. Tem aqui? Isso aqui, né? Bom, então o segundo passo que José nos ensina, o primeiro foi o planejamento, fazer um planejamento, identificar aquilo que entra, o que sai, o que tem, o que não tem, né? Vai pedir capital de terceiros ou é capital próprio, enfim. Feita essa faxina, vamos agora para o segundo passo, o que é? Provérbios 13:11 traz essa definição aí, né? A gente precisa, abram e leia Provérbios 13:11, fala da questão da poupança, poupar, precisamos poupar. É o que José instituiu, 1/5, ou seja, 20%. Mas como vamos fazer isso? Primeiramente, tendo uma reserva financeira. Muitos nem sabem o que é isso. Reserva financeira, ela vai te proteger contra toda essa crise. Se você tivesse aí uma reserva financeira, como é que se faz essa reserva financeira? A reserva financeira, para quem é autônomo, você precisa ter 1 ano de reserva financeira. Se o teu padrão de vida é R$2.000, que você paga todas as suas despesas, então você precisa aí 12 meses aí dessa reserva, que dá R$24.000. Você precisa estar separado aí R$24.000 aí. Se você é renda fixa, tem um salário fixo, então é 6 vezes somente, ou seja, R$12.000 você precisa de reserva financeira, não importa o tempo, já começa como meta colocar isso, porque vamos dizer que você tem hoje 6 meses de reserva financeira, você vai passar até o final do ano tranquilo, em pés e chuto. É isso que José, aliás foram 7 anos, né, que o Egito passou por isso. Outra questão que não desperdiçar, poupar também é não desperdiçar. A gente, como é isso? Se você olhar na tua lata de lixo aí, você vai ver aquele Danone, né, na lata de lixo, aquela fruta que não foi comida, aquele arroz que estragou, enfim, uma série de coisas que vai para a lata do lixo. A comida nós estragamos muito. E isso, não desperdiçar, é poupar também. Uma outra atenção que nós precisamos ter é a seguinte: não é momento de gastar, mas sim de reter. Não é momento de gastar, mas sim de reter. A gente está em casa esses dias todos, muitos, né? A grande maioria. Primeiramente, não peça comida, mas faça em casa. Parece que, como eu falo em casa, todo dia é domingo, né? Todo dia é domingo. Então toda hora pede alguma coisa, faça comida em casa. Não é o momento de gastar, faça comida em casa. Economize na luz, economize na água. Embora a gente não está pagando luz aí, mas a conta vai vir e vai vir de uma vez só. Então tem que pensar nisso também. Então temos que rever isso. Não gastar, mas é hora de economizar, é hora de reter, né? Tem contas para pagar, comece a olhar as contas que são necessárias e essenciais, né? Cartão de crédito, essas coisas tem que tenta fazer um acordo, tenta esticar, né? Parcele,
Veja aí qual é de maior juros que você possa parcelar. Vou estar trazendo depois aí, né, o nosso terceiro passo aí para nós podermos aí estar enfrentando essa crise e esse desemprego. Bom, falando sobre o desemprego, é importante ter noção disso, ciência disso, que o que a gente precisa fazer nesse momento é fazer uma lista de tudo que nós temos. Tudo que você tem em casa precisa fazer uma lista, né? Você verificar aí tudo que você tem, porque nós temos muita renda dentro de casa. Se você parar para fazer aí, ó, aproveitar que está em casa, fazer um 5S em casa, você vai ver que tem muita renda. Roupa que você não usa mais. Se você tem 2 computadores, por exemplo, agora estamos falando de custo de despesa. Custo de despesa é uma grande diferença. Tudo é gasto. Gasto é custo, gasto é despesa, gasto é investimento também. Custo é o que vai te trazer uma renda, vai te trazer alguma coisa. Despesa é que não vai te trazer nada, vai tirar do teu bolso, é apenas despesa por despesa. Mas se você tem um computador, em vez de ele ser uma despesa, ele pode virar um custo, né? Se tem 2 computadores, pega e venda um, que em vez de ser despesa vai se gerar custo. Se você tem um carro, bota no Uber para rodar, né? Se seu carro aí paga mais momento, até porque você não está trabalhando ou perdeu o desemprego, então tira da garagem, para de pagar a garagem, né? Se você tem uma garagem, aproveite esse espaço, se você não está guardando o teu carro, e alugue a sua garagem. Ou seja, aproveite seu tempo aí. Há várias maneiras de fazer renda. Mas se nós olharmos bem, tem muitas oportunidades, maneiras, e temos renda dentro do nosso lar também. Uma outra coisa também é a oportunidade que temos nesse momento. Por quê? Se nós olharmos, porque Jesus falou, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se não, será trevas profundas, não é verdade? Então, nesse momento de crise, também, há muitas oportunidades. Tem muita gente contratando, farmácia, fast food, supermercado. É só você abrir a página aí, é só você dar uma olhada aí que tem muita gente contratando. E uma outra coisa para me finalizar aqui, nesse tempo aí de desemprego, se valorize. Valorize-se, estude, busque conhecimentos, se aprimore em alguma coisa, mas não fique parado vendo a banda passar, tá ok? Que Deus possa abençoar grandemente, né? Vocês precisarem de mais orientações aí, eu estou disponível aí, e dentro em breve vou estar lançando um curso aí sobre finanças pessoais, né? Então fica com Deus, que Deus nos abençoe. Bom, como disse o evangelista Luiz, é na crise que a gente desenvolve novas habilidades. Eu, dando uma volta aí, indo para o trabalho, em deslocamento, e passando em alguns lugares, a gente vê que pessoas que realmente estão desenvolvendo novas habilidades. A gente vê aí pessoas que está em falta de máscara. Então a pessoa trabalha com costura, o que ela faz? Ela vai lá e costura, tá? Ou algumas que nem trabalhavam, mas estão aprendendo isso, tá? Ou seja, a crise ela vai nos moldando para que possamos desenvolver novas habilidades. A nossa vida não será mais a mesma. Isso vai mudar em relação a tudo, a profissão, em relação a tudo. Então, é tempo de você desenvolver novas habilidades. Luiz estava falando aqui sobre o grande desemprego e falando aqui sobre o pessoal que entrega comida, tá? Ou seja, o pessoal teve que pensar em algo para não perder aí o seu negócio. Então, que Deus possa despertar também em você esse momento de você desenvolver novas habilidades. Deus possa iluminar, te dar uma ideia. Não é tempo da gente ficar parado esperando, mas é tempo da gente começar a pensar e trabalhar e desenvolver novas ideias. Nesse momento, vou estar passando aqui para o pastor Gilson,
que vai estar fazendo também algumas definições, falando aí sobre essa crise, a opinião dele, o que ele acha, como ele vê isso, como a igreja do Senhor Jesus Cristo vê isso, em relação ao lado espiritual também. Pastor Gilson. Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui também, eu estou agora aqui na frente, mas estou ali atrás dos bastidores, dando ajuda ao pessoal aqui na técnica, para transmitir da melhor forma possível a nossa escola dominical. Agradeço a disposição desde já do nosso irmão Luiz, que está aquartelado lá na casa dele, lá em quarentena, esperando aí passar esse momento, mas a sua disposição e a sua participação dentro desse debate que nós estamos fazendo aqui, né? Então é muito importante aí a sua participação. Você que está em casa pode fazer bastante pergunta para o Luiz, que ele vai estar respondendo, e nós vamos estar aqui fazendo aqui as respostas que ele vai dar, tá? Muito importante. Eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas a respeito disso. E como a gente tem dito aqui, o Márcio até citou, nada será como antes. Nós estamos aí aprendendo. Eu tenho certeza que você jamais pensou que iria passar por uma situação dessa, Nós jamais pensamos. Nós, que a gente é um pouquinho mais velho que os outros, passamos por alguns momentos de crise. Eu cheguei ainda na minha infância, pegar um momento de crise no Brasil. E quando se fala de crise, o Brasil, por ser um país que se encontra em desenvolvimento, nós deveríamos estar acostumados com as crises, porque a gente sai de uma crise para entrar em outra crise, E a gente tem que, nós na realidade, nós brasileiros, somos aí até bem vistos por muitas pessoas no mundo como aqueles que se reinventam, passando por tantas dificuldades que a gente sempre tem um jeitinho, não é aquele jeitinho errado não, mas uma forma de dar um jeito, O Márcio citou algumas coisas aqui que no meio dessa crise toda, algumas coisas foram criadas, gente aprendeu que não sabia nem costurar, hoje está fazendo máscara. Então nós sempre aprendemos, isso é muito bom, porque em algumas economias existem algumas situações que explodem, no meio de uma crise, algumas coisas sobre essa questão de pandemia, mas no meio de uma crise dessa tornam-se outras crises, que são o quê? Uma crise de segurança, As pessoas dão então a tomar coisa das outras, assim, coisas terríveis como saques, coisas terríveis que acontecem. Mas eu dou graças a Deus aos brasileiros, porque em meio a essas situações todas, muitos estão se reinventando, As instituições estão se abrindo também para ajudar, E a coisa que eu acho sempre bonita, principalmente no pobre, que é uma coisa muito interessante, que é a disposição de dar, a disposição de repartir o pão. O pobre é que ele está comendo ali um prato de comida, alguém chegou com fome, ele reparte aquele prato de comida para que outra pessoa não fique com fome, E a questão também de hoje, algumas pessoas que eram tão insensíveis estão se tornando sensíveis, estão vendo que a situação é complicada e a gente precisa mudar, passar dessa fase, Passar dessa fase. Olha só, então eu observando aqui, junto aqui com o Márcio, aqui, as colocações dele, já trouxe algumas colocações muito importantes, O Luiz também já dando um pano histórico dessas situações. Como eu falei, em princípio, as crises, são históricas, As histórias da humanidade, faz parte da história da humanidade, como citou o Luiz, E o que nós estamos agora aqui seguindo são os ensinos de José lá no Egito, foi declarado ali, deflagrado uma grande crise, E José estava ali para ajudar a resolver aquela questão de crise, E os posicionamentos aqui no estudo que o Luiz está trazendo foi muito interessante, tem sido interessante, porque a gente precisa notar essas coisas. E hoje não é ferramenta só individual para uma pessoa, mas é uma ferramenta para a humanidade. O que aconteceu no Egito nos dias de José, tornou-se ferramenta de administração, tá? A gente precisa ter uma visão a respeito disso. Se a crise gerada por um fenômeno, quando gerada por um fenômeno natural, ela não diz a hora que vem, ou seja, hoje
e acontecer um grande desastre, ou uma seca, ou alguma coisa que não avisou quando vinha. Então pega muitas vezes a gente de surpresa. Essa talvez não dá para se prever tanto, tá? Em algumas economias, tá? Elas se valem de alguma coisa para tentar adiantar, mas algumas dessas pega a gente de surpresa, né? Pega a gente de surpresa. E a gente hoje, alguns governos, né, já prevendo que pode acontecer algum tipo de desastre, já se prepara também a própria sociedade para isso, né? A sociedade americana, ela é dada a cooperar em situações quando acontece algum fenômeno natural lá, quando os furacões, né, que arrasam ali determinadas cidades, né, estados, são ali bastante debilitados, e algumas outras coisas. Uma coisa muito de um desastre ambiental aqui, que eu vi como foi a cooperação das pessoas, né? Às vezes até os governos, né, organizados, eles demoram a ter ação, né? Ou às vezes a ação, como você conhece o Brasil, ela não chega à ponta que tem que chegar. Tá? Por mais que algumas pessoas tentem, outras pessoas puxam para trás. Então, o que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que é de conhecimento de todos. Mas eu falo agora das pessoas, como as pessoas se disponibilizam. Então, tomando aqui como um exemplo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro há anos atrás, né, na chuva que a região serrana, a disposição das pessoas estarem cooperando com aquelas pessoas que tinham perdido tudo, né? Muitos perderam família, você não consegue recuperar quem morreu, mas aqueles que ficaram vivos, né, as propriedades que foram assoladas, né, o socorro rápido, né, socorro rápido. Nós, como crentes, a gente canta esse salmo, né, que Deus ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então é um papel também da igreja o socorro, né? E é uma coisa que a gente precisa sempre estar atento e ser rápido esse socorro. Tem socorro que é rápido. Existia uma campanha no Rio de Janeiro, né, feita pelo sociólogo Betinho, né, quem dizia assim, que quem tem fome tem pressa. Então tem que ser ações rápidas, bem rápido, para poder estar chegando. Então o mundo sempre foi assolado por fenômenos naturais, né, esses fenômenos naturais que causam crises, né, das mais diversas, né, e dos fenômenos naturais existem outros também que nós chamamos as chamadas pandemias causadas por vírus, né, propagação rápida de determinado tipo de pestes, vírus, né, doenças, né, contaminações virológicas que assolam determinados países e às vezes vão tomando outras nações também, e a situação como nós estamos vivendo hoje, que passou por continente, né? Então, ao longo da nossa história, a história da humanidade, ela sempre viveu isso, situações como essa. Então, poxa, espera aí, pastor, se a gente sempre viveu isso, a gente não tem como se preparar, é essa a grande jogada, né? Aí pessoas que em meio a tanta crise conseguem, além de sobreviver, ganhar com isso, né? Uns ganham pelo lado errado da crise, a crise favorece, né, a um mundo muito capitalista para algumas situações, né, ganham com a desgraça dos outros, mas falando das pessoas com inteligência, que em meio a essa situação, ou seja, antes eu não sabia, eu só comprava pão na padaria, mas agora eu estou podendo ir na padaria, então vou aprender a fazer pão em casa. Aprendi a fazer tão bem que agora não só é para a minha família, mas eu quero vender para o meu vizinho também. Ou seja, algumas pessoas começaram a recriar habilidades para poder estar passando por determinada crise, tá? Crise. É lógico que o que nós estamos falando aqui, né, não vou alongar dizendo que são crises mundiais, só falar sobre crises mundiais. Nossa crise é crise financeira, e o que o Luiz está focando aqui no estudo, né? Eu achei muito interessante, vou até citar, né? Só antes de citar isso aqui, eu vou falar só rapidinho sobre as crises causadas por guerras, tá? Ao longo de nossa humanidade, muitas crises, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, causada assim, assola mesmo um país, não tem jeito mesmo. Hoje, na nossa economia, que nós estamos vivendo, é um orçamento de guerra, tá? Para quem não vê e está acompanhando as coisas que estão acontecendo no Congresso, foi aprovado um orçamento de guerra. Nós estamos vivendo como se fosse um tempo de guerra, e isso é muito importante que a sociedade saiba a respeito disso, se intere e nem veja o que realmente está acontecendo
acontecendo, né, no Congresso, tá? Estamos passando por uma situação muito complicada, mas você lembra que você é cidadão. Cidadão precisa estar por dentro. Não se diz, eu não gosto de política. Não, isso influencia diretamente na sua vida, tá? Diretamente na sua vida. E são dadas também as crises políticas. Com crise política, pastor, olha só, o que está acontecendo na Venezuela foi uma coisa causada por crise política, e a coisa foi evoluindo de tal maneira que arrasando uma nação linda, rica. Como é que pode uma nação ser tão rica e estar vivendo de tanta miséria? Tanta pessoa indo embora da Venezuela. Crise política, tá? Crise política, está arrasando muitas pessoas. As pessoas não têm o que comer lá. Não é questão só de trabalho, não tem nem mais o que comer. A coisa é muito complicada. Uma pessoa abandonar a sua nação porque não consegue viver mais lá, isso é complicado, tá? Então essas coisas é importante que você acompanhe, né, notícias corretas. A gente tem procurando a respeito de notícia correta, né, tirar sua mente, né, de todo e qualquer tipo de influências que hoje estão acontecendo, principalmente na TV aberta. Tome cuidado com isso, tá? Inventando crise dentro da sua cabeça, Mas voltando aqui pelo assunto do Luiz aqui, Márcio, não vou me alongar muito não, mas algumas coisas que ele colocou que são, eu quero replicá-las, tá? Quero replicá-las porque elas são muito interessantes. Depois, se Luiz tiver alguns outros comentários, a gente vai debatendo aqui também, né? Num momento de crise desse, ele falou o seguinte: olha, poupar. É o tempo de você poupar, mas isso aí é difícil demais, para um povo que é acostumado a gastar tanto. Como é que tu vai poupar, tá? Gente, se recrie, tá? Se a coisa, de repente, se você não está conseguindo ganhar, guarda aí o que você tem, guarda e vai fazendo, né, de acordo, de uma forma bem compassiva, né, bastante parcimônia as suas despesas, tá? E o que é importante, isso aí já é um mau costume nosso brasileiro. Nós vivemos num país de grande fartura, né? Aqui é uma terra com tudo que você planta dá, né? Eu vim da minha terra e a gente costumava no quintalzinho fazer a horta, tá? Sumou um espacinho, alguém estava plantando ali alguma verdura, alguma coisinha para poder estar fazendo parte ali da alimentação. E a coisa que eu coloquei aqui, desperdício, meu Deus do céu, já é mais do que previsto isso. Gente, como a gente desperdiça, né? De acordo com o IBGE, de 30% das coisas o que a gente compra ou seja, no mercado, quando você vem com a sua compra, você desperdiça pelo menos 30%. E olha que existe, né, um monte de forma de você fazer reaproveitar alimento. Presta bem atenção, aquela jantinha que você, aquele almoço que você fez que sobrou, que não vai fazer parte da janta, ou se a janta que sobrou, tá? Não, o que eu vou fazer aqui? Olha, peraí, tem gente que não tem nada o que comer, tá? Não tem nada o que comer, então, por favor, faça com que essa comida chegue para alguém que não tenha, tá? Não são questão de sobras, não, mas você tem que rever esse tipo de situação, que isso é muito importante. Agora, a questão do desperdício, né? Se eu tenho 3 pessoas em casa, por que eu vou fazer comida para 5? Tá bem? Você tem algumas coisas, isso era um costume. Minha mãe da roça tinha esse costume. Lá em casa tinha comida para todo mundo, né? A mãe fazia um panelão de comida. Fica, mãe, para que essa panela toda cheia de comida? Não, se pode chegar alguém aí com fome, aí essa pessoa não vai comer. Peraí, mãe, você só não sabe que vai chegar porque você vai fazer esse monte de comida. Então a coisa tem que ser com bastante parcimônia, evitar qualquer tipo de desperdício. E isso é importante demais, que você tenha essa condição. Desperdiçar, tá? Ele colocou, olha, gente, se estão vivendo crise, Luiz falou uma coisa aqui interessante: não gastar, né? A Bíblia nos ensina isso, pastor Márcio, gastar dinheiro com aquilo que não é pão. É tempo de você segurar a tua onda, segura a sua onda, segura aí, tá? Vamos passar por isso, talvez você vai estar precisando ali na frente, tá? Pastor, mas eu não sei se não, segura a tua onda. Então não é tempo de sair comprando um monte de coisa, vamos trocar de imóveis agora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Segura a sua onda aí, porque isso é muito importante, muito importante. E uma outra coisa que eu queria citar aqui, que ele falou, tá? Aprender, né? Aprender, isso é muito uma coisa, né? A gerar renda. Então, o que ele colocou hoje aqui pela manhã, Márcio, foi
essa crise, você falou também, né, ensinou as pessoas a gerarem algumas coisas dentro de casa. Então isso é importante. Gere renda, porque isso aí vai ajudar você a estar adiantando as coisas na sua casa, tá? Sabe que a questão de uma crise que nós estamos vivendo, preste bem atenção, a nossa crise é uma crise gerada, né, por uma pandemia, tá? Que está gerando uma crise política, uma coisa em cima da outra, né? Então você está vendo isso muito bem claro, isso é bem claro para todo brasileiro, que é uma crise epidemiológica acompanhada agora de uma crise política. Muitos países estão vivendo simplesmente crise epidemiológica. Fazemos um apanhado geral no mundo, essa crise epidemiológica já está se tornando uma crise política, já atravessando um país com o outro. E nós, brasileiros aqui, que vivemos essa instabilidade política, né, ao longo do tempo nosso, nós também estamos vivendo essa crise política. Que isso aí é resolvido com o nosso país de uma forma democrática, a manifestação democrática do povo brasileiro, mas a gente precisa cuidar muito bem disso. E nesse momento é hora de você pedir a Deus, pedir ao Senhor que ilumine a sua mente para que fazer com que você consiga atravessar essa epidemia, né, e não adoecer com ela, tá? Não é só questão de pegar não ficar doente com essa aí, tá? Com essa questão dessa epidemia, né? E isso aí vem trazer bastante prejuízo. Tá bom? Então preste muita atenção aqui nesse estudo, vai seguir agora com o Luiz, o pastor Márcio aí, preste atenção nessas coisas aí que vai ser muito importante para você. Amém. Bem, queridos, nós já estamos terminando e eu acredito que você anotou aí algumas coisas que foram faladas aí aqui, só que você vai ter a chance, como toda live, ela fica gravada, então você vai ter a chance de recapitular isso aí e pegar todas as dicas que foram dadas aqui para que você possa tá avançando aí em meio ao combate a essa crise. O pastor Gilson citou aqui, e é uma realidade aqui no Brasil, a nossa crise econômica, ela está diretamente ligada à crise política, diretamente ligada. Se a gente não resolver o problema político, a gente não consegue resolver o problema econômico. Enquanto a gente não resolver também o nosso problema espiritual, tratar das pessoas espiritualmente, a gente vai ter aí muita gente aí adoecida com enfermidades que a gente vê aí que dificilmente o médico vai conseguir diagnosticar como sinônimo, como ligado diretamente à pandemia, mas que a gente sabe que está totalmente relacionado com aquilo que estamos vivendo hoje. Então que a gente possa, querido, nesse dia, nessa data, estar aí com os nossos corações abertos, pronto para receber aí mais de Deus, pronto para receber aí esse momento, essa nova fase de aprendizagem, essa nova fase aí de economizar, essa nova fase aí de gerar recursos onde a gente não via possibilidade, que a gente possa passar a olhar com um olhar diferenciado, para que a gente possa estar gerando recursos de onde a gente não via possibilidade, mas acima de tudo, é a gente ter confiança em Deus, é a gente confiar em Deus. O próprio profeta Abacuque, ele vai dizer que Deus o fez andar altineiramente, ou seja, Deus ele vai fazer com que, se nós confiarmos em Deus, vai fazer com que a gente consiga andar, querido, sobre toda essa crise que estamos vivendo. Então que você possa, querido, nessa manhã de domingo, você possa seguir as orientações da palavra de Deus, que você possa aí avançar, crescer, superar tudo isso que estamos passando. A gente falou aqui sobre algumas crises
na Bíblia, mas você vai poder estar encontrando muito mais aí a crise pós-dilúvio, a crise aí de alguns reinos que passaram durante o período, tá? Lá em Crônicas, nas Crônicas dos Reis, e você vai ver uma coisa em comum em todas as crises bíblicas. Todos eles entregaram ao Senhor o seu problema, entregaram ao Senhor aquela crise que estavam passando para poder superar essa crise. Então siga aqui as recomendações, mas acima de tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que você vai superar e vai passar por tudo isso, vai passar por toda essa crise. E no momento certo, tá? Você como a águia que enfrenta aquela crise da tempestade, mas ela consegue passar por aquela crise, está acima da crise, você vai se colocar acima da crise, e você vai ver aí talvez muitas pessoas passando pela crise, mas você acima dela, você vai conseguir ajudar outras pessoas também. Então agradeço aí ao nosso irmão evangelista Luiz, que nesse dia de hoje trouxe para a gente aí alguns aprendizados. Tem aqui mais um áudio do evangelista Luiz, deixa eu passar aqui para a gente poder estar terminando. Uma coisa interessante que eu queria deixar aí, até uma instrução do próprio José, né, da demissão de José. Nesse momento agora, nós estamos vivenciando, né, a palavra-chave é poupar, ou seja, poupar. Tudo que vier à tua mão, você precisa poupar, não interessa. Você tem que fazer esse sacrifício para poder ter aquele benefício futuro. Não tem jeito. Nesse momento, como o pastor estava falando aí, é um momento de guerra. Precisamos poupar. Ou seja, 1/5. E a Bíblia é tão tremenda que ela estipula o valor. É 1/5. Ou seja, 20%. 20%. Porque 10% você separa para o seu dízimo, se você é crente, se você acredita na palavra, na provisão de Deus, e os outros 10% é para você, é para sua reserva estratégica, porque nesses tempos você precisa de poupança nessa hora. Se você puder poupar 30%, melhor ainda. Se você puder poupar 50%, melhor ainda. Eu sei que é o perfil e a condição de cada um, mas é preciso, nesse momento, poupar. E existem várias maneiras de poupar. Primeiramente, você tem que ter orçamento. Receita, e você já bota ali. Poupança, 20%. O resto você dá o seu jeito. Vende alguma coisa, trabalhe mais. Mas você precisa reter essa questão. Aí é uma pergunta que eu faço, né, que é bem atual. Meu professor da faculdade sempre fala. Se hoje você não tivesse seus rendimentos atuais, quanto tempo você viveria com o que você tem hoje? É uma pergunta retórica que precisa você responder para você. Tá ok? Então a palavra-chave é poupar. Essa é a instrução da Bíblia para esses tempos atuais. Glória a Deus, graças a Deus. Então, que possamos poupar, que possamos aí guardar aí, evitar o desperdício, guardar. Querido, nós já estamos terminando. E no domingo que vem, nós estaremos aqui com o pastor Fábio, que vai estar aqui no meu lugar. Eu vou estar trabalhando, mas o pastor Fábio vai estar conduzindo junto com alguns irmãos aqui. E o nosso tema vai ser sobre depressão, que é outro mal causado, não somente por essa pandemia, mas outro mal que já doentes, em casa, deprimidas, e a depressão mais grave dela, tá? Daqui a pouco a gente vai ter aí um número alto de suicídio, mas na autoridade do nome de Jesus, nós já queremos repreender todo o espírito suicida da vida de você que nos ouve, de pessoas que estão sofrendo por depressão. E no domingo que vem vai ser muito bacana a nossa EBD. Pastor Fábio vai estar conduzindo essa EBD aqui. Tá, e hoje eu quero te agradecer
pela tua presença aqui, você que está nos acompanhando a cada domingo, a nossa EBD, quero te agradecer. Vai colecionando aí esses assuntos, vai recorrendo aí à palavra de Deus. Eu tenho certeza, querido, que no meio dessa crise nós conseguiremos sair juntos, como em uma guerra, a qual nós estamos juntos, entramos juntos nessa guerra e nós conseguiremos sair daqui juntos. Quero agradecer aí o professor Luiz, pastor Gilson, quero estar orando pela vida do Luiz, que se encontra aí ainda aí de quarentena, e também diácono Henrique, quero agradecer pela vida dele também, pedir a Deus oração por ele, e todos os irmãos que se encontram enfermos, ou não somente dessa enfermidade de Covid-19, mas também de qualquer outro tipo de enfermidade, e às vezes até mais grave, A gente queria estar orando pela sua vida nessa manhã e agradecendo pela tua presença. Pastor Gilson, vamos fazer essa oração final, abençoando a vida dos irmãos, amém? Pastor Gilson vai dar um anúncio aqui e depois a gente encerra com oração. Sim, meu irmão, nós continuamos aqui na igreja, tá, para esse período ainda, até 11h30, aguardando aqueles irmãos que puderem, 11h30, meio-dia, né, porque as pessoas estão acompanhando conosco aqui a escola bíblica dominical. Você dá uma passadinha aqui, pegar aqui seu material de ceia, tá? Hoje a nossa ceia será às 18h30, tá? Nosso culto de adoração aqui será transmitido aqui da igreja. Então, mais uma vez, eu quero lembrar os irmãos que passem aqui na igreja, peguem seus elementos de ceia para poder você estar nesse horário aí ceando conosco, tá? Avisa aos demais irmãos. Você que mora de repente perto de algum irmão que está vindo aqui na igreja, pode levar o material da ceia para ele. Nos ajude para que esses elementos da ceia cheguem a todos os membros da igreja, tá bom? Chegue a todos os membros da igreja. E por último aqui, minha consideração final aqui a respeito do nosso estudo, eu peço a você para que você observe bem, tá, as coisas que estão acontecendo agora, principalmente o que diz respeito às ajudas financeiras do governo, tá? A Caixa Econômica Federal, desde do início do ano, tem lançado aí vários tipos de programas, e é muito importante. O Luiz também pode te dar até essas informações. Depois você faz o contato aí, entra aí com sua pergunta, ou pode perguntar direto Luiz, que o Luiz também vai te dar esse trepe aí a respeito dessa questão, como poupar, né, como a melhor forma também, ele pode te dar essa ajuda, tá? E o que tem lançado aí a Caixa Econômica são vários programas que são muito importantes, né? E uns deles é esse fato de estar baixando aí em outro banco, né, e ali tem um determinado tipo de dívida, corre lá para a Caixa, lá negocia com a Caixa, que ela pode comprar essa dívida e jogar esse juro para bem baixo. É uma forma também muito boa de poupar, tá? Você está com a dívida aí, seja no consignado, seja o que for, né? Não sou da Caixa Econômica não estou fazendo propaganda, mas eu estou te mostrando o que o que tem sido feito aí para você poder te ajudar a poupar nesse tempo também de crise. E a outra coisa, né, os lançamentos aí dos programas do governo a respeito dessa ajuda de R$600. Se você não fez ainda o seu cadastro lá, procura também no aplicativo lá da Caixa, ou no site da Caixa, faça o seu cadastramento a respeito disso. Aquelas pessoas que já fizeram as notícias que nós temos tido aí da Caixa Econômica, que você está em análise, segura aí a tua onda aí, mesmo se você não veio nessa primeira, quando chegar na segunda você pode estar recebendo a primeira e a segunda, ou não receber nenhuma dessas duas, né? Na terceira você receberá as três. Então essa questão dessa ajuda parece que tem validade de 3 meses. 3 meses. Então, você fazendo jus essa ajuda, esse valor vai chegar até você, tá? Vai chegar até você. Isso é muito importante, porque você fique ligado nisso. Toma cuidado com as desinformações, principalmente causadas pela TV aberta, tá? É uma recomendação que nós temos dado aqui, nós recebemos até esse mesmo governo. Desligue um pouco essa televisão aí, tá? Desses monte de programas aí e jornais aterrorizantes que estão aí aterrorizando você, principalmente você que está aí confinado aí. Ligue numa música, coloca ali um louvor, se quer assistir um filme, e melhor, está tendo live de culto em diversas igrejas. Não perca as nossas programações, não perca aí as lives que estão sendo transmitidas. Ontem tivemos aqui o pastor Raul aqui trazendo também um momento muito interessante
que ele é cantor, trouxe uma live muito interessante. Acompanhe essas programações, acompanhe os seus grupos, né, os seus ministérios, seja jovens, mulheres, tá, homens, acompanhe isso, acompanhe, para poder estar aí enchendo o seu tempo de boas informações, tá? Principalmente informações bíblicas. Então vamos estar encerrando essa escola dominical. Agradeço a você que tem dado o seu tempo pela manhã para estudo da escola bíblica, né? Perdoa-nos aí a nossa arrumação aqui na técnica, mas estamos tentando produzir aqui a melhor forma possível. Mais uma vez agradeço o Luiz pela disposição. Ou vamos orar pelo Luiz, que ainda continua ainda nessa recuperação. Tem alguns irmãos nossos que estão se recuperando aí, que foram contaminados pelo vírus do Condive, estão se recuperando, graças a Deus. O caso do Luiz, né, nosso irmão Wellington e nosso irmão Henrique, que também está em estado de recuperação. Apesar que o Wellington, soube ontem que o Wellington já voltou até a trabalhar, né, já foi curado, glória a Deus, né? Quando deu a notícia que ele foi curado, o pessoal do trabalho volta para trabalhar, porque a gente não pode perder você. Que bom, irmãos, que bom. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe toda essa família. Vamos orar então? Amém? Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que Tu concede a nós, ó Senhor, de estarmos aqui, ó Deus Santo, aprendendo mais do Senhor, Deus, esses conhecimentos que hoje foi passado aqui pelos Teus servos, ó Senhor, eu Te louvo por isso, essas orientações. Pai, muito obrigado por esta bênção, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por a Sua disposição, ó Senhor Jesus Cristo, está dispensando a nós, ó Senhor, tal amor, Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, ó Senhor, distribuir aos Teus servos. Jesus, continua cobrindo os Teus filhos com a Tua mão poderosa, Senhor Deus eterno, realizando curas, transformando vidas, ó Senhor, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que estão sendo alcançados aí por esse vídeo, Jesus Cristo, que cura, que milagres, manifeste na sua vida, manifeste na sua casa, Pai. Nós Te agradecemos, ó Senhor, pela vida deles. Senhor, nós queremos, ó Deus, também louvar o Teu nome, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Então, ó Senhor Jesus, nos ajudando na técnica, Pai, guarda-os debaixo da Sua potente mão, dá cada dia mais habilidade aos Teus filhos, para que nós possamos oferecer o melhor, Deus. Abençoa, Deus, assim todos os Teus servos, ó Deus, membros desta igreja, aqueles que são amigos nossos, que estão acompanhando, Senhor, aqueles que estão, Senhor, seguindo a nossa página. Continua abençoando os Teus filhos, Senhor, debaixo da Tua bênção, debaixo das Tuas asas, nós estamos seguros. Amém, amém.